Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o 17. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha ministrar no nosso coração a Sua palavra, essa palavra de vida, essa palavra que possa tocar na profundidade dos nossos corações, reacender a chama da fé, e que o Senhor não permita que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo que entrou, mas que o Senhor possa, com toda liberdade, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós aprendemos com a palavra de Deus que nós não fomos chamados para andar pelo que vemos. Fomos chamados para andar pelo que cremos. E a fé verdadeira deve andar assim, não pelo que sente, não pelo que vê, mas pelo que crê. E aqueles que creem verão a glória de Deus. O Senhor Jesus falou isso. Este episódio que nós lemos hoje é um dos textos mais especiais para mim. Ele toca o meu coração de uma maneira muito, muito especial, especialmente quando nós estamos atravessando algumas situações que nós não vemos saídas. E nós temos visto muitos servos de Deus nesses dias, mulheres de Deus, homens de Deus, atravessando momentos de intensa
imensa dificuldade, onde eles olham à sua volta e dizem: olha, eu preciso que Deus opere um milagre nessa situação. Quantos de nós aqui hoje, reunidos neste lugar, não estamos nos sentindo assim? Dizendo: olha, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor manifeste a sua glória na situação que eu estou vivendo. Diálogo humano não adianta, articulações humanas não adiantam, mas nós precisamos, em determinadas situações, ver a glória de Deus se manifestar de uma forma visível. Isso turbina a nossa fé, isso faz com que nós nos sintamos tocados por Deus, protegidos por Deus, visitados por Deus de uma maneira especial. O texto lido, ele descreve uma ação do profeta Eliseu na guerra contra os sírios. Eliseu foi o sucessor de Elias e é chamado do profeta da graça no Velho Testamento. Diferente de Elias, que era um profeta de fogo, era um homem de palavras fortes, contundentes. A palavra de Elias parecia um trovão e a palavra de Eliseu parecia uma brisa suave. Ele vinha sempre de um modo muito terno, muito doce, falando com as pessoas. E quando o terrível exército da Síria, sob o comando de um rei chamado Ben-Hadad, levantou-se contra Israel, cujo rei provavelmente deveria ser Jorão, filho de Acabe, o terror tomou conta de toda a nação, de todo o povo, e o próprio moço do profeta, aquele moço que acompanhava o profeta, aquele moço que sabia de tudo que acontecia, do mover de Deus na vida daquele profeta, o próprio moço do profeta, ele se sente perturbado com aquela situação. Vocês imaginem que tudo que o rei da Síria tramava no seu quarto de dormir, o Senhor revelava ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu avisava o rei de Israel, e o texto nos relata que ele não se livrou da ação dos sírios, não uma nem duas vezes, ao ponto do rei da Síria achar que estava sendo traído por um dos seus oficiais. E foi preciso que um dos seus oficiais dissesse a ele: não, meu senhor, não há traidores entre nós, mas é o profeta Eliseu que está em Israel, que revela tudo o que acontece. Deus revela a ele tudo o que acontece, tudo que o Senhor fala no seu quarto de dormir. E ele avisa ao rei de Israel. E eu queria lembrar a vocês que a ação efetiva de Eliseu foi sobretudo para levar o povo a recobrar o ânimo, especialmente o seu moço. Também quero lembrar a igreja que uma das estradas mais difíceis de ser percorrida é a estrada da confiança absoluta. Não é fácil a gente confessar uma fé e nos manter de forma linear até o fim, até que as coisas sejam resolvidas. Nós temos altos e baixos, nós choramos, nós clamamos, há dias de profunda amargura do nosso coração, há dias que nós estamos lá no fundo do poço, há dias em que nós achamos que estamos sozinhos, mas eu quero dizer a você: o Senhor, Ele peleja por nós. E eu queria ousar nessa noite dizer: sossegue, porque tem um exército do céu pelejando por você. A igreja dos nossos dias precisa restaurar a sua percepção do sobrenatural de Deus, do verdadeiro sobrenatural de Deus. Olha, queridos, o real propósito dos milagres não é lotar a igreja. O real propósito dos milagres não é projetar líderes espirituais como milagreiros de plantão. Não, o propósito do milagre é glorificar o nome do nosso Deus. E o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo do passado, o mesmo Deus que operou maravilhas no passado, opera hoje. E eu quero insistir com essa frase de Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Olha, meus amados, a exploração marqueteira dos falsos milagres
tem provocado duas reações no povo de Deus: a dependência idolátrica de alguns milagreiros, ou o ceticismo árido que tem rejeitado o sobrenatural de Deus. As duas posturas, elas são perigosas, porque a gente faz com que as pessoas possam perder de vista o verdadeiro sobrenatural de Deus. Deus é real. Eu estou acompanhando um caso extremamente difícil, e eu disse àquela pessoa: olha, não olha para a direita, não olha para a esquerda, foca no Senhor, veja o que você vê, não importa aquilo que a circunstância tenta lhe mostrar, mas eu queria que você fosse desafiada a olhar para Jesus, crer nele, confiar nele, esperar nele, mesmo contra a esperança. Quantas vezes nós nos sentimos assim? As circunstâncias, elas se levantam para nos assombrar, como fez no Israel do passado. Mas nós temos um Deus que é vivo, nós temos um Deus que age. E eu queria chamar a atenção, nós poderíamos passar boa parte da noite, fazer até uma vigília aqui, falando sobre esse assunto. O assunto vai até o versículo 23, que fecha o assunto, mas eu queria terminar no versículo 17, com essa oração especial do profeta Eliseu pelo seu moço: Senhor, que os olhos dele vejam. O apóstolo Paulo faz uma oração pelos colossenses, pedindo que os olhos do entendimento daquele povo fossem abertos, fossem iluminados. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados para que a gente veja o sobrenatural de Deus. Olha, queridos, esse episódio nos revela dois aspectos do caráter de Deus. E eu queria compartilhar esses dois aspectos. O primeiro: o Senhor é o Deus forte que vê. Está implícito aqui neste contexto um dos nomes através do qual Deus se manifesta ao seu povo: El Roi, que significa o forte que vê. E nós descobrimos aqui que nada acontece ao seu povo sem que o Senhor dê a conhecer aos seus servos, os profetas. Foi assim no passado, é assim hoje. E você diz assim: olha, mas não tem um profeta de Deus que a gente possa falar, com quem a gente possa conversar. Se você é um servo na dispensação da graça, você é um profeta de Deus. Estreite o seu relacionamento com o Senhor e você vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida. Amém? Amém. Tudo que o rei da Síria tramava em seu quarto de dormir era revelado ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu ali, ele estava funcionando como se fosse o chefe da inteligência militar de Israel, só que as armas dele eram espirituais. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto em falar com tantas pessoas sobre situações nossas e falamos pouco com Deus sobre essas situações. Falem com Deus. Clamem ao Senhor, diga: Deus, fala comigo, ministra o meu coração a tua palavra, me dá uma direção firme e segura para esse passo que eu preciso dar. Fala comigo, Senhor, ministra o meu coração, mesmo que doa, mas fala comigo em nome de Jesus. Nós servimos ao Deus forte que vê. Eliseu tinha um ministério itinerante. Os sírios descobriram um profeta em Dotã, que ficava a cerca de 20 quilômetros ao norte de Samaria, sede do governo de Israel. E é muito interessante esse dado, porque Samaria era a cidade fortificada, era a sede do governo.
Ali o profeta estaria humanamente seguro, mas ele foi encontrado em Dotã, 20 quilômetros distante daquele lugar, numa cidade aberta, uma cidade pequena, aberta, vulnerável. Mas eu queria chamar a sua atenção. Eliseu não temeu, porque sabia que o controle daquela situação era de Deus, não do homem. E aqui nós aprendemos que enquanto estamos no centro da vontade de Deus e realizando a sua obra, nós somos indestrutíveis. Amém? Amém. Até que essa obra seja completada. Quando nós trabalhamos dentro do cronograma divino, não corremos perigo algum. E eu queria que você nessa noite saísse daqui com essa certeza absoluta. Se você está no centro da vontade de Deus, este é o lugar mais seguro para se estar. E muitas vezes o lugar que é o centro da vontade de Deus, muitas vezes pode ser o olho de um furacão. Mas é ali que Deus quer que você esteja. Confie nele. Se o Senhor levou você até ali, Ele não vai levá-lo a um lugar onde a graça dele não possa alcançá-lo. Amém? Amém. Segunda coisa que esse episódio nos ensina é que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso que comanda seus exércitos dos céus para proteger o seu povo. Foi assim no passado, é assim hoje. E aqui também encontramos mais duas revelações do caráter de Deus, através das quais Ele se manifesta ao seu povo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que protege o povo, o seu povo, e Javé Sebaote, o Senhor dos exércitos, aquele que comanda todos os exércitos dos céus. E eu gosto demais de pensar no Senhor como o Senhor dos exércitos. Amém? O exército do rei da Síria cercou a cidade de Dotã para prender o profeta. Eliseu e o servo dele, né, a gente não sabe o nome dele aqui, ao levantar pela manhã, deparou-se com todo aquele aparato militar à sua volta. E em seu desespero, o moço, o homem de Deus, vai procurá-lo e disse: o que fazer? O que faremos? Eliseu consola seu moço. Quantos em nosso meio precisam aprender que nós precisamos entender que a nossa verdadeira luta, ela é espiritual. Nós temos lutado contra tantas pessoas, nós temos nos debatido contra tantas situações, lares têm sido assolados porque maridos e esposas acham que um ao outro são os seus inimigos, ambientes de trabalho, vizinhanças, tantas coisas têm acontecido, mas eu quero dizer a você, os nossos inimigos, os verdadeiros inimigos do povo de Deus, eles são espirituais. Preste atenção a isso, em nome de Jesus. Aprendemos aqui com o moço do profeta que não devemos nos envergonhar dos nossos momentos de incredulidade, como Tomé fez lá no Evangelho de João. Mas esses momentos de incredulidade devem ser compartilhados com o próprio Deus. Senhor, olha, eu creio, mas a minha fé é tão pequenininha, aumenta a minha fé. Me ajuda, Senhor, me ajuda a crer de todo o meu coração, me ajuda a focar em Ti, em nome de Jesus. Olha, precisamos de alguém que nos ajude a manter viva, pura e intacta a nossa fé. Foi isso que Eliseu fez. Em muitas situações precisamos ter os olhos espirituais abertos para enxergar ao nosso redor carros e cavalos de fogo. Gosto dessa visão demais. Vocês já imaginaram um exército imenso cercando a pequena cidade de Dotã? E o profeta faz uma oração pequena, simples: Senhor, que os olhos dele vejam. E o Senhor imediatamente abre os olhos daquele moço, e os olhos dele são abertos, e ele olha para a campina, e o que ele vê? Carros
carros e cavalos de fogo, numa quantidade muito maior do que aqueles que vinham da parte do rei da Síria. É assim que ele faz. É assim que ele continua fazendo. Precisamos clamar por essa visão sobrenatural para não sucumbirmos ante as investidas malignas que se levantam contra nós. Nós muitas vezes temos perdido de vista o sobrenatural de Deus. Que o Senhor, Ele possa falar ao nosso coração essa noite de um modo especial, em nome de Jesus. O que aprendemos com a experiência de Eliseu? Em primeiro lugar, não podemos perder de vista que o nosso Deus é o Deus dos milagres, sim, e move o sobrenatural dele ao nosso favor. Confia nisso, povo de Deus. Segundo lugar, o Senhor nos revela os planos do adversário, porque Ele é o El Roi, o forte que vê. Nada acontece sem que antes Ele revele aos seus servos, os profetas. Olha, é tão interessante, muitas vezes nós temos alguns insights de Deus que nós nem percebemos por que nós estamos tendo essa visão, por que nós estamos tendo esse pensamento. E são pensamentos e visões que reconhecidamente vêm de Deus como direções vivas numa situação específica. Presta atenção às suas cismas, presta atenção àquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Presta atenção, em nome de Jesus. Terceiro lugar, o Senhor nos cerca pela frente e por detrás com alegres cantos de livramento. Ele envia seus santos anjos para nos livrar e proteger, porque Ele é um grande El Shaddai, o Todo-Poderoso de Israel, que está sempre à nossa frente como um poderoso guerreiro. Mas Ele é também o Jeová Sebaote. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que cavalga diante dos exércitos dos céus ao nosso favor. Aleluia. Em quarto e último lugar, o lugar mais seguro para nós é o centro da vontade de Deus. Precisamos aprender a andar segundo o cronograma divino. Deus não obedece ao cronograma de seres humanos apressados. E Ele quer fazer um grande mover na sua vida. O diabo tem tentado destruir sua vida, tem tentado tirar sua paz, tirar sua saúde, tirar sua vida. Fique esperto, em nome de Jesus, porque você tem um Deus que é vivo e age, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar uns pelos outros.